E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Saiu mais um edital pra gente agora em 2019 e dessa vez é o edital da PGM Boa Vista, beleza? Uma boa oportunidade porque, embora tenha poucas vagas, é na região norte, a evasão costuma ser grande, beleza? Então deve chamar muita gente ao longo dos 4 anos. Vamos lá, para análise do edital e para as dicas de estudo. E aí eu sempre falo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve para esse e para outros concursos, a gente sempre traz muita informação e deixa seus comentários aqui no vídeo também, eu quero saber o que você pensa a respeito, beleza? Vamos lá, vamos começar pela carreira, começar pelo básico do edital. PGM Boa Vista, o salário previsto é de 8.500, mas nós temos alguns benefícios que eu não sei dizer quais são. Tá? Eu só sei que tem, o salário não é só esse. Agora eu não sei se é honorários, se é verba indenizatória, eu não sei como é composta a remuneração em Boa Vista, tá? E o edital também não fala. Então assim, saiba que esse é o mínimo, mas é mais que isso, tá? Quão mais, eu não sei, mas é significativamente mais. Agora o quanto, eu sinceramente eu não sei, eu não tenho essa informação para você, beleza? Vamos lá. A banca é CESP e a gente vai ter bastante coisa para falar a respeito do da CESP nesse vídeo aqui. Vamos com a gente até o fim, beleza? Vagas. São 4 vagas, mais um cadastro de reserva que prevê mais 10 vagas. Então, no edital, nós temos 14. Agora, esse cadastro de reserva ele não é limitante, tá? Você pode ter gente além do cadastro de reserva previsto no edital. A gente tem, inclusive, jurisprudência falando isso. Beleza? Então assim, é possível que chame mais de 14? É possível, só não é uma certeza, tá? Certeza mesmo, são 4 mais os 10 do cadastro de reserva. Vamos lá. Esses 10 do cadastro de reserva é 9 da ampla concorrência e 1 para as vagas reservadas para deficientes. Beleza. Exige prática jurídica de 2 anos, tá? Esse edital veio com essa previsão, tá na lei da carreira, essa prática de 2 anos. É relativamente fácil atingir essa prática, né? Basta você ter OAB e peticionar 5 peças por ano. Agora, se você ocupa um cargo público que te impede de advogar, pode ser difícil conseguir essa prática. É por esse tipo de coisa que eu não acho essa uma boa exigência em editais. Mas enfim, há quem goste, tá certo e é do jogo. Nesse caso eu tenho que reconhecer que é muito coerente, porque como a gente vai ver ao longo desse vídeo, existem várias disposições no edital que querem criar um perfil de candidato. E aí você tem que ver se você está nesse perfil de candidato que eles querem, porque fica bem claro no edital, beleza? Vamos seguindo que você vai ver isso. Olha só, a primeira fase, aqui a primeira notícia ruim, mas que é sempre uma oportunidade também. A primeira fase é no mesmo dia da PGM Curitiba, que é um concurso maior. Por quê? Porque Curitiba é uma cidade maior que Boa Vista. Então, a tendência é que a PGM Curitiba acabe atraindo mais candidatos e esvazie um pouco essa PGM Boa Vista, tá? O que é sempre uma oportunidade para quem vai fazer só um dos dois mesmo. Se você queria fazer só Curitiba ou só Boa Vista, fique feliz com essa coincidência de datas. Por quê? Porque diminui a concorrência em ambos. Agora, se você queria fazer os dois, é chato, porque aí você vai ter que escolher um e perder uma oportunidade. Beleza? Como eu já falei, ao longo desse vídeo a gente vai vendo quem tem o perfil para essa PGM Boa Vista. Isso vai te ajudar a tomar a decisão entre Boa Vista e Curitiba. São 120 questões de certo ou errado, tá? É uma prova bem curta. Geralmente, provas de procuradoria de certo ou errado é 150 a 200 questões. 120 é um número pequeno. 120 geralmente é a prova de analista, tá? Então, assim, esse edital aqui, eu posso falar pra você que nesse sentido ele tá fácil, ele é modo easy, assim, sabe? Mas quando a gente vê o conteúdo programático, você vê que o negócio vai ser feio lá no conteúdo programático, beleza? São 3 horas e meia. Se a prova é curta em tamanho, também é curta em tempo. 3 horas e meia é bem pouquinho, é muito bom para quem não é concurseiro de verdade, não tá muito habituado a fazer provas, tá? Porque você se cansa menos. A gente tem muita prova de primeira fase que são 5 horas, e aí o cara cansa de verdade. Aqui ele vai cansar menos. Então, assim, o primeiro aspecto de perfil aqui, essa prova, ela não exige que você seja tão concurseiro quanto outras provas exigem, tá? Se você for um cara um pouquinho menos preparado, não do ponto de vista profissional, do ponto de vista de conhecimento, eu digo do ponto de vista de fazer provas, de estar habituada, sabe? A cada 2 meses você está fazendo uma prova e coisa assim, esse edital aqui, ele favorece aquele cara que é o concurseiro esporádico,
vamos dizer assim. Por quê? Porque eles já exigem menos de você aqui nessa primeira fase e, como a gente vai ver no próximo slide já, a segunda fase, aqui eu coloquei primeiro, eu peço desculpas, é segunda fase, é no mesmo dia, no período da tarde. Ou seja, não vai dar tempo para você fazer uma preparação específica para a segunda fase. Você já tem que estudar para as duas ao mesmo tempo. O que isso indica para a gente? Isso indica que o pessoal lá de Boa Vista está querendo um perfil advogado pronto, sabe? Eles não estão visando nesse concurso pegar aquele cara que, vamos dizer assim, aquele jovem concurseiro ali, meio prodígio. Não, eles estão querendo um advogado experiente e pronto. Por que eu digo isso? Porque eles exigem 2 anos de prática jurídica e porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a pontuação na prova de títulos pesa muito para a prática profissional, muito mesmo, é desproporcional, de tal forma que se você já tem 5 anos de advocacia, você está muito na frente nesse concurso, muito mesmo, pode ser uma oportunidade única talvez para você, beleza? Então olha só, e essa segunda fase também é relativamente fácil, tá? Porque ó, é uma peça, tá certo que essa peça é 120 linhas, é uma peça longa, 3 questões, e em 5 horas. Isso é bastante tempo. Para você ter uma noção, na PGE Mato Grosso, o último concurso que teve, era uma peça processual e 4 questões em 4 horas. Para você ver como aqui a gente tem uma questão a menos e 1 hora a mais. Ficou mais fácil, sabe? Então, assim, essa prova da PGM Boa Vista dificulta porque é no mesmo dia, objetiva e subjetiva. Por outro lado, cada uma dessas fases estão relativamente fáceis. Tá? Então, dá para encarar bem esse concurso, dá para estudar bem. E eu não falei aqui anteriormente, mas são 80 aprovados nessa primeira fase. Esse número seria um número pequeno em outro concurso, mas como é uma PGM de uma capital pequena e no mesmo dia da PGM Curitiba, que é uma capital maior, esse acaba ficando um bom número, tá? Então acaba que esses 80 aprovados na primeira fase aqui é um número razoável. Provavelmente essa nota de corte não será tão alta assim, tá? 80 para esse concurso específico ficou um número bom. Para outros concursos seria pouco. Vamos lá? Olha só. Tem prova oral. A prova oral ainda não tem data definida, beleza? Só um conselho, esqueça a prova oral. Eu coloquei aqui só para registrar aqui nessa nossa análise, mas esqueça a prova oral. Seu problema aqui é 5 de maio, primeira e segunda fase juntos. É para isso que você vai estudar. Dia 6 de maio você começa a pensar nessa prova oral, beleza? E agora, um aspecto interessante e questionável juridicamente desse edital. Olha só, a prova de títulos, experiência profissional, tem um peso realmente desproporcional aqui, sabe? Eu colei diretamente a imagem do edital, provavelmente vai ficar pequeno, principalmente se você está assistindo no celular, mas não precisa ler esse conteúdo aqui, eu trouxe só para mostrar para você, só para mostrar na hora que eu falo. Olha só, aqui na linha E, a gente tem prática profissional, que inclui advocacia autônoma, tá? Vale 0,9 por ano até um limite de 4,5, ou seja, se você tem 5 anos de advocacia ou de outro cargo público da área do direito, você larga muito, mas muito mesmo na frente nesse concurso. Para você ter uma noção dessa desproporção, uma pós-graduação vai valer 0,75. Olha só, uma pós vale 0,75 e a advocacia por 5 anos vale 4,5. É muito mais. Um doutorado, complicadíssimo fazer um doutorado, vale 3 pontos. Ou seja, a prática profissional vale mais que um doutorado, vale 50% a mais, na verdade. Então, assim, por isso que eu digo, eles estão buscando um perfil bem específico nesse concurso. Qual é esse perfil? O advogado experiente que ocasionalmente vai fazer essa prova. Eles não estão buscando aquele, vamos dizer assim, aquele concurseiro hardcore. Esse não é o objetivo aqui. Esse é o objetivo que a gente pode enxergar lá na PGM Curitiba. Curitiba, que é aquele concurseiro mesmo. Aqui não. Aqui eles querem um advogado. Beleza? Só que é possível questionar juridicamente essa desproporção entre a experiência jurídica e a prova de títulos, tá? E quem diz isso não sou eu, é um julgado já um pouco antigo até do STF, tem 20 anos, né? É de 98 e olha só o que esse julgado diz. Concurso, títulos,
discrepa da razoabilidade norteadora dos atos da administração pública, o fato de o edital de concurso emprestar ao tempo de serviço público pontuação superior a títulos referentes à pós-graduação, tá? Esse precedente aqui é possível fazer um distinguish com a nossa situação atual, tá? Por quê? Porque esse precedente ele fala especificamente de tempo de serviço público. E nesse edital que a gente está vendo, além do tempo de serviço público, inclui a advocacia privada. Então tem uma ligeira diferença, mas eu entendo que a base da argumentação é a mesma, tá? É possível que alguém questione judicialmente esse edital e talvez tenhamos alguma complicação por causa disso. Claro que não é por isso que você vai deixar de fazer a prova e seguir seu planejamento, mas é um cenário possível que aconteça, tá? Por quê? Porque existe um precedente relevante aqui do Supremo falando que essa é uma hipótese de desproporcionalidade, tá? Só um adendo, se você está estudando o nosso curso extensivo para advocacia pública, você inclusive já deve conhecer esse julgado, que ele está presente na nossa última aula de direito administrativo lá, quando a gente fala de princípio da proporcionalidade. Mas esse é só um parênteses aqui. Vamos seguir com o nosso edital. Vamos falar um pouquinho da prova CESP, tá? Como a gente bem sabe, prova CESP é quem mais cobra informativos. Então, você tem que conhecer os informativos. Qual é o jeito mais fácil que existe de estudar informativos hoje? É o seguinte, você vai lá no site da Juspodium e compra o Vademecum de Jurisprudência do Márcio André. Compra o 2019, tá? Porque a CESP costuma cobrar informativos bem recentes. Então eles vão cobrar muita coisa de 2018. Então você já tem que comprar o Vademecum 2019. Não pega o antigo, não. Você vai comprar esse Vademecum 2019 e vai lendo as disciplinas que estão no nosso edital aqui. Claro, que você vai ver que é quase tudo. Mas enfim, você vai lendo. Quando você chegar num julgado que você achar que aquele julgado é especialmente relevante ou que você está com dificuldade de compreendê-lo, aí você vai lá no blog Dizer o Direito e vai ler os comentários completos para aquele julgado específico, tá? Não compensa você ler os comentários completos para todos os informativos, porque senão você não vai conseguir estudar outra coisa. E é importante que você estude outras coisas, tá? Mas o jeito mais fácil de estudar essa jurisprudência é isso. Você pega esse Vademecum do Márcio André, que é o editor, né, do blog Dizer o Direito, e vai lendo só o conteúdo de cada julgado ali no Vademecum. Quando você chegar num julgado muito importante ou muito difícil de compreender, aí você vai para ver a explicação completa lá no blog dele. Perfeito? Essa é a estratégia matadora para você estudar jurisprudência hoje. Com essa estratégia é possível que você feche as questões de jurisprudência de uma prova de bom nível, tá? Contudo, cara, não negligencie a lei seca. Por isso que eu falei que você não pode ler os informativos completões, porque senão provavelmente não vai dar tempo para você estudar muito a lei seca. E você precisa estudar, tá? Não caia nessa história de concurseiro inexperiente, de que CESP é jurisprudência e tal. Não. CESP tem muita lei seca. É que CESP também cobra jurisprudência, também, mas não só. Então você tem que conhecer a legislação, Constituição, Código Civil, Processo Civil, CTN, enfim, a gente tem pelo menos uma ou duas leis importantes para cada grande área do direito. Essas uma ou duas leis grandes e importantes você tem que conhecer, perfeito? Vamos lá. Essa é uma característica desse edital que sempre gera polêmica e eu vou falar a minha opinião aqui e vou fundamentá-la, tá? Você tem todo o direito de discordar, inclusive fazendo comentários aqui no vídeo. A gente tem maturidade para aceitar críticas e não tem problema quanto a isso não. Mas eu dou minha opinião sincera aqui, beleza? É o seguinte, uma questão errada anula uma certa nessa prova. E aí, o que você deve fazer? Você deve chutar ou deixar em branco. Eu vou começar falando o que eu sempre fiz. Eu nunca deixo questão em branco, tá? Eu nunca deixo. Por quê? Porque esses concursos de hoje, eles não são para alunos medianos, tá? E se você deixar a questão em branco, você está ficando na média. Você não está nem ganhando nem perdendo ponto. Você está no 0 a 0. 0 a 0 não aprova, tá? Você tem que fazer uma prova sensacional hoje em dia para ser aprovado. Por quê? Porque existe um monte de aluno sensacional, de candidato sensacional por aí. Não dá para você achar que você vai fazer uma prova meia boca e vai ser aprovado. Você não vai, tá? Muito difícil. Só existe um perfil de aluno que eu recomendo deixar questões em branco e esse perfil não é o meu, provavelmente não é o seu também. É aquele cara que já está num nível tão alto, mas tão alto, que ele tem certeza que ele vai acertar mais de 100 questões nessa prova. Então aquelas 10 ou 20 que ele não sabe, ele pode deixar em branco. Mas é só para esse cara. É só para esse cara que tem certeza que já vai acertar muito,
tá? Se você tá como a maioria das pessoas, e é como eu me classificava quando eu estava fazendo o concurso, se você tá naquela faixa ali que se você for bem, você passa, mas se vacilar, você reprova, não tem nada garantido para você. Nesse caso, cara, sinceramente, marque tudo. Marque tudo, porque não basta ser bom, você precisa estar naquele dia iluminado que dá, sabe? Sabe aquela forcinha a mais para você atingir a aprovação? Pois é, você precisa dessa forcinha a mais no chute mesmo. Dificilmente você vai saber tudo. Agora é o que eu estou falando, se você for um sujeito excepcional, que já sabe muito, e você sabe que você vai acertar 110 questões aqui, ah, tá bom, as outras 10 você deixa em branco, com 110 você está dentro, com certeza. Agora, se você é aquele cara ali, que provavelmente dessas 120 você vai saber umas 80, ali mais ou menos 60, 70% da prova, você sabe 80 questões, cara, se você deixar 40 em branco, provavelmente não vai dar certo para você. O que você vai ter que fazer é marcar essas 80, e marcar as 40 também. E dessas 40, você vai ter que acertar umas 25, que vai te dar ali no saldo mais uns 10 pontos sobrando, com as 80 que você já tinha, 90, provavelmente aí você tá dentro, beleza? Ah, mas e se eu chutar e errar tudo? Aí você se prepara para a próxima prova, porque essa não era para você, tá? Como eu disse, essa opinião guarda uma certa polêmica, você tem todo o direito de discordar, inclusive deixando um comentário, beleza? A gente não vai brigar por causa disso. Essa é a minha opinião, a mais sincera que eu posso dar para você. Beleza? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho do conteúdo programático e também tem surpresinha nesse edital aqui quanto ao conteúdo programático. Primeiro, o que a gente não precisa nem comentar são aquelas disciplinas que sempre estão em concursos de advocacia pública, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, ambiental. Tem alguns anos que eu não vejo um concurso de advocacia pública que não tem essas 6 disciplinas aqui, especialmente cobrando um peso bem maior para essas 4 primeiras. Tranquilo aqui, né? Nada de novo, tudo que você já está se preparando. Tem direito urbanístico, falou de PGM, cai urbanístico. Urbanístico é fácil, tá? Não é difícil. No último vídeo em que eu comento a prova da PGM Curitiba, eu dei uma dica de bibliografia para urbanístico. Eu não vou repetir essa dica nesse vídeo. Se você quiser ver um bom vídeo, um bom livro para urbanístico, vai lá naquele vídeo de Curitiba. Direito financeiro está caindo com frequência, está caindo com peso bom. O conteúdo programático de financeiro é bem pequenininho nesse edital, vale a pena estudar bem financeiro. Trabalho e processo do trabalho, sempre está presente também, nada de novo. Aqui, previdenciário até um tempo atrás quase não caía em advocacia pública, agora está vindo com frequência também. Você já tem que começar a ir estudando previdenciário na sua vida. Se nunca estudou, presta atenção que esse edital aqui também cobra parte geral, tá? Meu palpite, vai cair pouquíssimas questões de parte geral. Palpite meu, posso estar errado, tá bom? Por quê? Porque em advocacia pública CESP, eles costumam cobrar mais regime jurídico próprio dos servidores públicos, que também está aqui em previdenciário. Então, assim, dê uma lida lá na Lei 8.212, que é do regime geral, mas não aprofunde em regime geral não, beleza? Senão vai faltar tempo para você ver outros assuntos mais importantes. E vai cair penal e processo penal. Penal e processo penal em advocacia pública é complicadíssimo, porque o conteúdo programático é gigante e cai bem poucas questões. Então você estuda muito para acertar pouco. Eu vou deixar aqui uma dica de bibliografia para você no fim desse vídeo em penal e processo penal. Só que você tem que peneirar quais são os capítulos daquele livro que eu vou indicar que servem para esse conteúdo programático aqui, tá? Não é aquele livro inteiro, beleza? Vamos lá. Agora a parte pior, vamos dizer assim, desse edital, pior do ponto de vista assim, de se você está querendo selecionar um profissional da área jurídica, porém é onde você vai acertar mais questões estudando menos, tá? Tem português e ética profissional nesse edital. O conteúdo de ética é uma coisa um pouco psicodélica, sabe? Cai conceito de ética e tal, mas você consegue encontrar bons materiais para estudar a ética profissional, não vai ser problema para você isso aqui. Português a mesma coisa, existe 1 milhão de gramáticas e cursos online por aí. E você tem que estudar esses 2 assuntos, estudar bem. Por quê? Porque eles são 25% da prova. Se você errar a questão de português aqui, você tá fora. É basicamente esse o jogo. Você tem que ir muito bem em português e ética. E quando eu digo muito bem, é fazer alguma coisa como 90% aqui nessas 2 disciplinas, tá? Estude bem esses assuntos, estude bem. Eles deram
uma relevância na pontuação relativamente desproporcional para português e ética. Então não perca essa oportunidade, faça um estudo estratégico e estude muito essas duas disciplinas, beleza? Para chegar lá e se não fechar, pelo menos passar perto disso, fazer ali uns 90%, que aí você vai poder errar mais coisa ali em penal, processo penal, previdenciário, nessas disciplinas estranhas e que vão cobrar poucas questões, beleza? Para fechar esse nosso vídeo, vamos trazer uma bibliografia para penal e processo penal. E aí, o que eu recomendo para a advocacia pública em penal e processo penal é esse crime, Manual de Crimes contra o Erário. E esse livro, ele ainda vai ter um bônus para você, porque ele fala de improbidade. E improbidade está dentro de ética profissional aqui, tá? Então, lendo esse livro, a parte de improbidade especialmente, você já vai estar acertando questões de ética também, às vezes até de direito administrativo. Então, dê um foco especial em improbidade e você pode dar esse foco, inclusive, através desse livro aqui. Acho que não tem edição 2019, porque eu procurei lá no site da Juspod e não achei, só se eu procurei mal, mas eu acho que não tem mesmo, e talvez seja difícil encontrar a edição um pouquinho mais antiga desse livro, tá? Talvez você tenha dificuldade para encontrar esse livro aqui. Se encontrar, especialmente indo ali na livraria jurídica da sua cidade, às vezes você acha, já pega, já começa a estudar hoje, é o melhor cenário possível. Beleza? Galera, é isso aí, espero que tenham sido úteis essas dicas. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa o seu comentário também e vamos juntos!